a criança que vive em todo adulto. A maioria das pessoas acredita que a infância é apenas uma fase da vida, que uma vez superada, fica para trás. Uma coleção de memórias, fotos antigas, traumas resolvidos ou ignorados e comportamentos que a maturidade deveria apagar. No entanto, Carl Gustav Jung revelou uma verdade que contradiz radicalmente essa noção comum. Dentro de todo adulto, vive uma criança. E não se trata de uma memória simbólica ou de um vestígio emocional do passado, mas sim de uma entidade psíquica real, um arquétipo vivo, que continua operando silenciosamente na mente adulta, influenciando pensamentos, sabotando decisões, distorcendo relacionamentos e moldando identidades inteiras. Essa figura interior, que Jung chamou de criança arquetípica, não é passiva. Ela não está adormecida, esperando ser esquecida. Pelo contrário, age como uma força energética profunda, frequentemente inconsciente, que carrega tanto as qualidades mais puras do ser, criatividade, sensibilidade, capacidade de maravilhamento, quanto as feridas mais antigas e profundas, abandono, rejeição, humilhação, invalidação. Jung observou em sua prática clínica que a maior parte do sofrimento adulto se origina da repressão dessa criança interior. Em vez de olhar para ela, cuidar dela ou integrá-la, aprendemos a escondê-la. Usamos máscaras de maturidade, papéis sociais, racionalizações e vícios para mantê-la trancafiada. E com isso, pagamos um preço alto. Neuroses, crises existenciais, ansiedade crônica, codependência emocional, sentimentos de vazio e uma repetição interminável de padrões destrutivos. O problema é que essa criança não desaparece só porque foi ignorada. Pelo contrário, quanto mais é negada, mais se manifesta nas sombras, de maneiras disfarçadas e desorganizadas. Indivíduos adultos que reagem com fúria a críticas menores, que se sentem invisíveis em relacionamentos, que buscam constantemente validação de figuras de autoridade, ou que não conseguem estabelecer limites claros, muitas vezes não estão sendo imaturos no sentido pejorativo do termo. Eles estão sendo governados pela criança ferida que nunca foi vista ou compreendida. O ponto crucial da integração. E aqui está o ponto mais delicado e mais poderoso do pensamento de Jung. Essa criança não precisa ser curada como se fosse um defeito. Ela precisa ser reconhecida. Ela precisa de um espaço legítimo dentro da psique adulta. Para Jung, o verdadeiro crescimento psicológico não acontece negando a criança interior, mas desenvolvendo o que ele chamou de ego paternal interno. A capacidade de cuidar de si mesmo, de dentro para fora, de estabelecer um diálogo interno entre a parte ferida e a parte protetora. Este é o começo da verdadeira maturidade emocional. Não reprimir a dor, mas ouvi-la. Não fingir ser forte, mas construir solidez. Este texto é um convite para revisitar essa parte esquecida da sua psique. Um mergulho profundo na ideia de que sua criança interior não é um obstáculo para sua vida adulta, mas a chave para desbloquear sua autenticidade, sua criatividade e sua liberdade emocional. Compreender essa dinâmica não é apenas um exercício terapêutico, é um ato de sobrevivência psíquica em um mundo que cada vez mais exige desconexão de nós mesmos. E talvez, ao olhar nos olhos da criança que fomos e que ainda somos, possamos finalmente entender por que estamos tão cansados, tão perdidos e tão carentes. A resposta nunca esteve lá fora. Sempre esteve dentro. E ela era pequena, sensível e invisível. Até agora. O arquétipo da criança, uma estrutura psíquica viva para Carl Jung. Os arquétipos não são ideias abstratas ou metáforas poéticas. São estruturas psíquicas vivas que habitam o inconsciente coletivo. Eles moldam comportamentos, percepções e emoções, com uma força que vai além da lógica ou da razão. E entre esses arquétipos, poucos são tão impactantes quanto o da criança interior. O que Jung identificou não foi uma memória nostálgica da infância, mas uma entidade psicológica ativa, um centro de energia emocional
que permanece dentro do indivíduo independentemente da idade cronológica. Essa criança interior não está presa no passado. Ela se manifesta no presente, nas suas reações, nos seus desejos, nos seus medos mais irracionais e na maneira como você se relaciona com o mundo e com os outros. É comum as pessoas pensarem em memórias ou episódios da infância quando falamos sobre a criança interior. Mas Jung propôs algo muito mais profundo. A criança é um símbolo do self em formação, representando tanto o início da jornada de individuação, quanto o potencial de transformação, que ainda está por vir. Ela é simultaneamente vulnerável e sagrada. Dentro dela está a essência da espontaneidade, da sensibilidade, da curiosidade e da criatividade. Mas também as feridas mais profundas, traumas não processados e sentimentos de desamparo, vergonha e abandono. A influência silenciosa no comportamento adulto, essa presença interior, influencia de forma sutil, mas devastadora, o comportamento adulto. Quando ignorada, a criança interior se manifesta através de atitudes que parecem desproporcionais, explosões emocionais, inseguranças irracionais, medo de abandono, necessidade constante de aprovação, dificuldade em lidar com críticas ou frustrações. Muitos adultos vivem suas vidas inteiras, guiados por essa criança ferida, mesmo que ocupem posições de liderança, tenham famílias estabelecidas ou mantenham uma imagem pública de sucesso. A criança interior não respeita status. Ela só quer ser ouvida. O arquétipo da criança também tem um caráter ambíguo. Pode ser tanto uma ponte para a nossa cura, quanto a fonte dos nossos maiores desequilíbrios. Quando está integrada, nos conectamos com a criatividade, a intuição e a leveza. Quando está reprimida, sabotamos tudo o que tentamos construir. Por essa razão, Jung via essa figura como um dos elementos mais importantes do inconsciente. Ele dizia que ignorar a criança interior é como amputar uma parte da alma, e que qualquer tentativa de desenvolvimento pessoal ou espiritual que não envolva essa reconexão está fadada ao fracasso. No entanto, nem todas as crianças interiores são iguais. Jung observou que ela se manifesta de diferentes formas, com diferentes necessidades e diferentes distorções. Algumas assumem o controle silenciosamente, outras gritam desesperadamente por atenção, mas todas influenciam. As três manifestações principais da criança interior, Carl Jung, não se limitou a identificar a presença da criança interior como um fenômeno único. Em seus estudos clínicos, percebeu que esse arquétipo assume múltiplas expressões dentro do adulto, cada uma com necessidades, forças e distorções específicas. Essas expressões não são categorias rígidas, mas padrões que se interpenetram, formando a fundação invisível dos nossos comportamentos. Compreender essas faces é essencial para reconhecer de onde vêm as reações mais automáticas e mais dolorosas que temos na vida adulta. A criança ferida. A primeira dessas manifestações é a criança ferida. Ela carrega traumas explícitos e implícitos: abandono, rejeição, negligência emocional, violência física ou simbólica, invalidação crônica de sentimentos. É essa criança que aprendeu, muitas vezes muito cedo, que expressar necessidades era perigoso, que pedir atenção era humilhante, e que confiar levava à dor. Quando não integrada, a criança ferida se manifesta no adulto como medo de intimidade, ansiedade crônica, padrões de relacionamento codependentes, hipervigilância emocional, dificuldade em confiar e um vazio persistente que nenhuma conquista externa consegue preencher. É essa criança que nos faz reagir a críticas como se fossem ataques existenciais, sentir rejeição onde não há e repetir ciclos de autoabandono. A criança eterna, puer aeternus. A segunda face é a criança eterna ou puer aeternus. Enquanto a criança ferida vive no passado, a criança eterna vive na fuga.
É aquela parte de nós que se recusa a crescer, a assumir responsabilidades, a suportar frustrações. Ela busca novidade constante, prazer imediato, admiração sem esforço, e tem um medo visceral de limites ou compromissos. No adulto, essa criança pode aparecer como procrastinação crônica, relacionamentos instáveis, aversão a rotinas, dificuldade em construir algo a longo prazo, ou a sensação de que ser adulto é uma prisão. Jung não via essa face como um defeito moral, mas como um sinal de que a energia vital da infância não encontrou ainda um lugar maduro para se expressar. A criança divina. A terceira é a criança divina. Ela representa o potencial criativo, espiritual e intuitivo mais profundo do ser humano. É a parte de nós que ainda acredita no mistério da existência, que sente a vida como um fenômeno sagrado, cheio de possibilidades. É a fonte da nossa percepção genuína, da nossa compaixão verdadeira e da nossa capacidade de maravilhamento. Mas, ironicamente, essa criança é frequentemente sufocada pela dor das outras duas. Sem espaço para emergir, ela se retrai e se torna inacessível, deixando o adulto desconectado da própria criatividade e do próprio senso de propósito. Jung acreditava que a maioria das pessoas vive predominantemente sob o domínio da criança ferida, reagindo ao mundo a partir de um estado de carência emocional e sobrevivência. Buscamos em parceiros românticos os pais que nunca tivemos, reagimos a críticas como se fossem rejeições pessoais e criamos padrões que inconscientemente repetem nossas histórias de infância. Essa dinâmica não é sinal de fraqueza. É a manifestação direta de um arquétipo poderoso, operando sem consciência. Reconhecer essas três faces não é um exercício intelectual, é uma chave para o autoconhecimento profundo. Quando podemos nomear qual dessas crianças está no comando em um determinado momento, damos o primeiro passo para recuperar o controle da nossa própria vida psíquica. As máscaras da maturidade. A repressão da criança interior. Desde muito cedo, aprendemos que certas emoções são indesejáveis, que sentir demais é sinal de fraqueza, que chorar é feio, que depender dos outros é vergonhoso, que ser excessivamente sensível é um defeito. E então, conforme os anos passam, essa educação emocional, marcada pela repressão e pela punição simbólica, nos ensina a usar máscaras, máscaras de força, de controle, de independência, de maturidade. Criamos um eu socialmente aceitável, projetado para agradar, para ser funcional, para evitar rejeição, mas esse eu é frequentemente uma casca vazia, construída sobre a negação sistemática da criança que ainda vive dentro de nós. Carl Jung observou que essa supressão da criança interior, feita sob o disfarce de maturidade, é uma das causas centrais do sofrimento psicológico moderno. A repressão não elimina a dor, ela desloca a dor. O que a mente consciente tenta ignorar, o inconsciente armazena. Raiva reprimida se transforma em ansiedade. Necessidade ignorada se torna compulsão. Vulnerabilidade sufocada emerge como vícios. Sabotagem. Doenças psicossomáticas. Em vez de curar nossas feridas, nos tornamos especialistas em mascará-las. Os tipos de máscaras. Essas máscaras assumem várias formas. A máscara do adulto responsável. Aquele que sempre cuida dos outros, mas nunca de si mesmo. Frequentemente guiado por uma criança interior que aprendeu que só merece amor quando é útil. A máscara do forte e invulnerável, que não precisa de ninguém, nunca chora, resolve tudo sozinho, mas cuja criança interior foi forçada a crescer, rápido demais. A máscara do bem-sucedido, que conquista, performa, impressiona, mas vive exausto, tentando provar seu valor para pais, que talvez nunca o tenham realmente visto. Essas máscaras são tentativas inconscientes de garantir segurança emocional em um mundo que puniu nossa vulnerabilidade. O problema é que essas estratégias nos distanciam de quem realmente somos.
Elas criam uma lacuna entre o nosso eu autêntico e o eu que mostramos ao mundo. E quanto mais essa distância cresce, mais sentimos o vazio. Um vazio que tentamos preencher com consumo, distração, relacionamentos que nos entorpecem, ou até com uma espiritualidade superficial. Mas nada disso substitui a verdade psíquica. A criança interior não desaparece com o tempo. Ela espera ser reconhecida, ouvida, abraçada. E enquanto isso não acontece, ela sabota, não por maldade, mas porque é a única linguagem que conhece para chamar sua atenção. Muitos adultos passam décadas nesse ciclo, ignorando a criança interior, em nome da maturidade, e colhendo como consequência uma vida emocional esgotada, relacionamentos superficiais e crises existenciais recorrentes. Eles acreditam que precisam ser mais fortes, mais produtivos, mais racionais, quando, na verdade, o que falta é o oposto: sensibilidade, escuta, presença. Falta alguém dentro deles, capaz de cuidar da criança que nunca foi cuidada. Falta uma figura interna, de proteção e de acolhimento. O ego paternal interno, tornando-se o adulto que você precisava. Se a criança interior é uma força viva e ativa dentro de nós, como podemos coexistir com ela sem ser dominados por suas feridas? A resposta de Carl Jung é profunda e, ao mesmo tempo, surpreendentemente prática. Não se trata de reprimir a criança, mas de desenvolver dentro de si um adulto que sabe como cuidar dela. Jung chamou isso de ego paternal interno, uma instância psíquica que funciona como pais internos, capazes de abraçar, proteger e oferecer o que a criança ferida nunca recebeu do mundo externo. Ao contrário do que muitos pensam, maturidade emocional não é abandonar a criança interior, mas criar um relacionamento com ela. E isso requer algo que poucas pessoas realmente desenvolveram: acolhimento consciente de si mesmo. O ego paternal interno é essa capacidade de se tornar um observador de si mesmo, de perceber quando a criança ferida está no controle, e em vez de reagir impulsivamente ou reprimi-la, estabelecer um diálogo interno. É dizer internamente: eu vejo sua dor, estou aqui, não vou te abandonar. E essa simples postura psíquica tem um impacto revolucionário. A prática do acolhimento. Imagine uma situação cotidiana. Alguém te rejeita ou te critica. Você sente uma reação desproporcional: raiva, tristeza profunda ou uma vontade repentina de se isolar. Em vez de simplesmente reagir, o ego paternal entra em ação. Ele reconhece que não é o adulto que está sofrendo, mas a criança ferida que está revivendo naquele momento uma dor antiga de abandono ou invalidação. Ao fazer isso, você muda completamente a dinâmica interna. Sai de um modo reativo para um estado ativo de autocuidado. Esse processo é o núcleo da verdadeira maturidade psicológica. Não é sobre se tornar frio, distante ou indiferente às emoções, como muitos confundem com ser adulto. É exatamente o oposto. É desenvolver um tipo de presença interna que sabe conter a dor, sem se identificar com ela. É ser simultaneamente a criança que sente e o adulto que cuida. Essa integração é o que transforma uma psique fragmentada em uma psique funcional. Mas isso não acontece apenas com consciência racional. O ego paternal precisa ser cultivado. Requer prática, intenção e, acima de tudo, compromisso com a verdade emocional. Muitos tentam curar a dor da infância apenas através de leitura, meditação ou terapia convencional. Tudo isso ajuda, mas não substitui o trabalho interno de aprender a cuidar de si como um bom pai ou uma boa mãe cuidaria de uma criança sensível. Reparentalização, tornando-se o pai ou a mãe que você precisava. A maioria das pessoas acredita que o tempo cura as feridas da infância, que crescer, tornar-se independente e ganhar autonomia emocional são suficientes para superar o passado. Mas a verdade é mais brutal. O tempo não cura nada que continue sendo ignorado.
As feridas da criança interior permanecem abertas, não no reino da memória, mas no corpo, nos relacionamentos, nas reações automáticas e nos padrões que se repetem de geração em geração. E é por isso que Jung propôs um caminho radical e profundamente transformador: a reparentalização. Reparentalizar-se significa tornar-se, conscientemente, o adulto que você precisava quando era criança. Não se trata de voltar ao passado, reviver traumas indefinidamente ou se perder em lamentações. É sobre construir, no presente, um relacionamento real com a parte mais sensível e mais ferida da sua psique. E fazer por ela o que seus cuidadores originais, por limitação, ignorância ou trauma, não puderam fazer. Isso inclui oferecer validação emocional, segurança interna, limites claros. E, acima de tudo, permissão para existir como você é. O processo de escuta profunda. Esse processo começa com a escuta profunda. Não a escuta intelectual, que tenta entender a dor com lógica, mas a escuta emocional, que abraça o que surge sem tentar corrigir. A criança interior não quer ser consertada. Ela quer ser reconhecida. Quer saber que sua dor faz sentido, que seu medo não é loucura, que sua necessidade de amor nunca foi excessiva. O adulto reparentalizado não é aquele que se tornou invulnerável, mas aquele que sabe lidar com a própria vulnerabilidade, sem se trair. A reparentalização também envolve estabelecer limites internos. Frequentemente, a criança interior busca nos outros o que o adulto consciente ainda não aprendeu a oferecer. Busca proteção em relacionamentos disfuncionais, validação nas redes sociais e amor em vínculos nos quais precisa se diminuir para ser aceita. Aprender a dizer não a esses impulsos não é rejeitá-la, é protegê-la. É como dizer: você não precisa mais implorar por amor, estou aqui, eu cuido de você agora. A autorregulação emocional. Outro aspecto fundamental da reparentalização é a prática da autorregulação emocional. Isso significa desenvolver a capacidade de se acalmar, de oferecer presença em momentos de crise, de se consolar, sem recorrer à compulsão ou fuga. São atos simples, mas poderosos. Parar para respirar quando a ansiedade surge. Escrever para si mesmo, como se estivesse consolando uma criança real. Se afastar de ambientes tóxicos, mesmo que doa. Cada uma dessas ações envia uma mensagem silenciosa, mas decisiva, ao inconsciente: não vou mais te abandonar. A transformação profunda. Com o tempo, esse processo começa a mudar algo muito profundo. A criança ferida para de gritar, porque finalmente está sendo ouvida. As reações impulsivas diminuem, porque agora existe um adulto presente, no comando. Os relacionamentos mudam, porque o vazio não exige mais ser preenchido a qualquer custo. A energia antes presa em defesas e repetições começa a circular livremente, e com ela retornam a criatividade, a sensibilidade e um desejo genuíno de viver. Esta é a essência da verdadeira cura. Não apagar o passado, mas criar um presente onde a dor antiga encontra acolhimento. Reparentalizar-se é um ato revolucionário. É dizer que a história não termina onde foi interrompida, que há uma nova possibilidade. Não de reescrever o que aconteceu, mas de transformar radicalmente a maneira como isso vive dentro de você, hoje. A transformação. Quando a criança interior se torna guia. Algo profundo acontece. Quando, após anos ou décadas, a criança interior é finalmente ouvida. A dor que antes se manifestava como ansiedade crônica, vícios emocionais, relacionamentos destrutivos e um vazio insaciável, começa a se dissolver lentamente. E o que emerge não é apenas alívio, é poder. Não um poder agressivo ou performático, mas uma força silenciosa que nasce da reconexão com partes de si mesmo que foram exiladas. Quando essa criança deixa de ser tratada como um problema e passa a ser vista como um aspecto essencial do seu ser, ela para de agir nas sombras. Não precisa mais sabotar sua vida para chamar sua atenção.
Não precisa gritar dentro de você toda vez que alguém rejeita, critica ou ignora você. Porque agora ela sabe que não está mais sozinha. Há um adulto ali. Um adulto presente. Protetor disponível. Um adulto que aprendeu a amar, não porque foi ensinado, mas porque escolheu. Não repetir o abandono. O despertar da criança divina. E então, algo quase mágico acontece. A dor dá lugar à criatividade. A falta abre espaço para a conexão real. A ansiedade se transforma em presença. Quando a criança interior se sente segura, ela revela sua face mais elevada, a criança divina. Aquela que não tem medo de sentir, de criar, de explorar, de se encantar. Aquela que carrega dentro de si o significado mais profundo da vida. Jung dizia que a criança é um símbolo da totalidade. E quando ela está integrada, o ser humano para de viver fragmentado, dividido entre persona e sombra, entre o que mostra ao mundo e o que sofre em silêncio. A verdadeira liberdade começa quando você não precisa mais lutar contra si mesmo. Quando não precisa mais usar máscaras para merecer amor. Quando não precisa mais se diminuir para ser aceito. Quando você se torna o próprio lar que sempre buscou nos outros. O começo de uma nova vida. Este é o ponto de virada. E ele não vem de fora, não vem de cursos, relacionamentos ou promessas vazias. Vem do gesto radical de olhar para dentro com coragem e dizer: eu te vejo. Estou aqui por você. Não vou mais te abandonar. Este é o começo de uma nova vida. Uma vida mais inteira, mais verdadeira, mais leve. Uma vida na qual você não precisa mais sobreviver. Você pode finalmente viver. Reflexão final. Agora que você chegou até aqui, quero saber qual foi o momento da sua vida em que sua criança interior mais precisava de alguém. Compartilhe nos comentários. Sua história pode tocar e inspirar outras pessoas que também estão vivendo esse processo. E se este conteúdo falou com você, não guarde para si. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E inscreva-se no canal. Porque este é apenas o começo. No próximo vídeo, continuaremos aprofundando essa jornada interior. E você precisa assistir. Porque será tão importante quanto este. Sua transformação não para aqui. Até lá.